Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula, eu vou resolver a questão de número 37 que caiu no vestibular da Unicamp, por sinal um vestibular concorridíssimo, 278,9 candidatos por vaga. E é uma questão bem simples, que aborda aqui o tema progressão aritmética. A questão diz o seguinte: considere que A, B, 3 e C é uma progressão aritmética de números reais e que a soma de seus elementos é igual a 8. O produto dos elementos dessa progressão é igual a quanto? Então, como o enunciado do próprio problema diz, o tema aqui é progressão aritmética. Esses elementos A, B, 3 e C formam, nessa ordem, uma progressão aritmética. E o que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica cuja razão é a mesma de elemento para elemento, ou seja, vai aumentando gradativamente. Progressão aritmética que aumenta gradativamente ou que diminui gradativamente. No caso, quando se trata de progressão aritmética, o primeiro elemento aqui da filinha a gente chama de A1, de primeiro, que é A. Outro elemento que a gente pode extrair aqui é o A4, ou AN. O último termo geralmente é importante na resolução dos problemas com progressões aritméticas. E o A4, por que 4? Porque primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, o quarto termo, que a gente chama de A4, é C. E a razão? Quanto que é a razão? De quanto em quanto que está aumentando? Isso não está claro, mas a gente pode basear numa situação com números inteiros naturais, fáceis de ser entendidos, para depois a gente responder essa pergunta. Olha, qual é a razão nessa progressão? De quanto em quanto está aumentando? Está aumentando de 2 em 2, de 2 para 4. Aumentou 2, de 4 para 6, aumentou 2 e assim por diante. E como que eu posso determinar essa razão? Eu posso pegar esse termo, subtrair dele o antecessor, por exemplo, 6 menos 4, 2. 4 menos 2, 2. Então, razão eu posso encontrar dessa forma. Se eu posso nessa progressão aritmética, eu posso nessa também. Então, a razão aqui pode ser C menos 3. Eu não sei quanto que é o C, mas eu sei que se eu pegar ele e tirar o antecessor dele, eu encontro a razão. Ok? N, que é o número de termos. Quantos são os termos dessa progressão? 1, 2, 3, 4. Então, N é igual a 4. E quando o problema traz que a soma dos elementos dessa progressão aritmética é igual a 8, já nos dá uma dica excelente. Soma, ela é dada pela fórmula SN, quer dizer, soma dos N termos de uma progressão aritmética é igual a 1, que é o primeiro da fila, mais a N, que é o último da fila, vezes N, que é o número de termos dessa progressão, sobre 2. Sobre 2 porque trata da média aritmética. É como se você pegasse o primeiro e o último, somasse, dividisse ao meio, assim você acharia a média aritmética. Multiplicasse pela quantidade de números, beleza. E aqui no nosso caso, SN vai ser S4, porque é a soma dos 4 elementos da progressão. S4 é igual ao A1, que está representado aqui pela letra A mesmo, mais o AN, que, como eu disse, é o último termo da filinha aqui, que é C, vezes o N, que nós temos claro aqui que é 4, sobre 2. Como a soma dos elementos dessa progressão é 8, no lugar de S4, vou colocar 8. É igual a mais C, que multiplica 4 dividido por 2, 2 mesmo. Trocando esse 2 de lado aqui, vai ficar 8 sobre 2, uma vez que ele está multiplicado, ele vem para o primeiro membro dividido, é igual a mais C. 8 dividido por 2 é 4, então a mais C é igual a 4. Se eu inverter aqui, não tem problema, continua em equilíbrio, não é mesmo? Eu sei que A mais C é igual a 4. E eu vou até voltar aqui para você com uma progressão aritmética definida com números naturais, facinha de entender. A razão aqui é 2, não é? Por que a razão aqui é 2? Por quê? 4 menos 2 dá 2, 6 menos 4 dá 2, 6 menos 4 dá 2. Então, qualquer elemento menos o que vem antes dele é a razão. Então, nós podemos falar que B menos A, ou seja, o B menos o elemento que vem antes dele, que é o A, que é a razão, é igual a C menos 3. Por quê? C menos 3 também é razão. Qualquer elemento menos o que vem antes dele é razão.
Isso é razão, isso é razão. Eu posso igualar aqui com a finalidade de buscar um valor aqui para essas letras A e C. E eu vou ajeitar essas letras aqui para que eu consiga A mais C e assim eu vou conseguir um valor para uma delas aí. Olha, eu mantenho esse B aqui, eu trago esse menos 3, ele vem positivo uma vez que está negativo, troca de lado, vem positivo, que é igual. O A que está negativo vai para depois da igualdade positivo e o C já está lá, já está positivo. Olha, A mais C, A mais C. Se A mais C vale 4, agora ficou mole. Eu vou substituir por 4. Por quê? Porque A mais C vale 4. Com isso, eu consigo o valor desse camarada. B igual a quanto? Quanto que somado com 3 dá 4? 1. Então, o B vale 1. Beleza, B de beleza, né? Já achei aqui o valor do B. Beleza. Agora, voltando à progressão aritmética inicial, no lugar que tem B, eu vou tirar e colocar o 1. Então, A, o 1 no lugar do B, está até em verde aqui, o 3 e o C. Com isso, eu já consigo saber o valor das outras letras. Por quê? Porque eu sei que a razão é quanto? A razão é 2, porque de 1 para 3 aumentou 2. 1 mais 2 vira 3, 3 mais 2 vira 5. E 1 menos 2 vira menos 1. Então, aqui está a minha progressão aritmética prontinha. Mas o que pede é o produto dos elementos dessa progressão. Então, vou multiplicá-los aqui. O produto vai ser o quê? Menos 1 vezes 3 vezes 5, que são esses elementos. Menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 3, menos 3 vezes 5, menos 15. Então, a alternativa correta é a letra C. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Caso você tenha gostado, deixe aí o seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Gostou? Curte aí!